pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí, nosso CHC, nosso curso de História completo. Como você já sabe, nosso curso de História é completo. Quando eu falo completo, é completo mesmo. Para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook, isto sai, o telefone para mensagem, 3291650267. Professor, por que você não põe o WhatsApp aí, você põe o telefone para mensagem? Meu filho, vai que você não tem crédito na hora da prova, lá faltando, sei lá, uma hora antes da prova, surgiu aquela dúvida, porque tem sempre aquelas pessoas que vão para a prova, né? Chegam lá na prova e ainda levam ainda cadernos, ainda livros, resumos e tudo mais, e ficam estudando. Então, na hora da prova, sempre nos dias de prova, eu fico com o celular aposto aí, e também nos dias que também não é dia de prova, né? Para receber as suas mensagens. Se você não tem internet, e aí? A mensagem aí, né? Beleza? Então vamos lá. WhatsApp também nós temos também, você sabe muito bem. No Estiçal você sabe lá do nosso Zap, do CHC. Hoje nós vamos falar sobre o quê? História do Brasil 82. Primeira República. Professor, você está falando de Primeira República em si, beleza? Vamos falar sobre o quê? Movimento tenentista, ou chamado tenentismo parte 1. Muito importante essa parte aí, principalmente parte 1 e 2, beleza? Que vão ser duas partes. Porque nesse caso nós vamos falar aqui o movimento tenentista e depois vamos falar um pouco aqui que eu gosto de falar, quando eu passo sobre o movimento tenentista, sobre o sentimento tenentista. Professor, o que é esse tal de sentimento tenentista? Não estou entendendo o que você está falando. Calma, você vai ver na parte 2, beleza? Então vamos lá então. Tenentismo, movimento tenentista. 1920, considerado como mudanças. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É muito interessante. Professor, você fala que é muito interessante, é bom nós observarmos isso toda hora. Você fala sempre essas frases. Sim, porque é muito interessante, sim. Quando eu falo que é muito interessante, porque é, sim. Beleza? Mas é muito interessante por causa de quê, professor? 1920. Pessoal, o século de 1900, ó, o século 20, pessoal, ele é marcado por profundas mudanças no mundo. Que mudanças essas, pessoal? O século 20, pessoal, por muitos historiadores, ele é considerado até como um século aí que andou para trás. Por quê? Dentro dele, nós temos a Primeira Guerra Mundial, nós temos a Segunda Guerra Mundial e o começo aí da chamada Guerra Fria. Também temos o imbuído aí, o chamado que? Revolução Russa de 1917. 1917. Então, pessoal, esse século é de extrema mudança para o mundo. E essas mudanças também vão ocorrer aqui dentro do Brasil. Pensamentos diferentes. Então, o 1920 é considerado como mudança, Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Professor, quando você vai falar de Revolução Russa? Em breve. E nós observamos que a Primeira República, ou também chamada República Oligárquica, ou República dos Coronéis, República do Café com Leite, mas muito falada como Primeira República, ou República Velha, República Oligárquica, nós já observamos que é, nesse período, um extremo domínio das oligarquias, principalmente de Minas Gerais e São Paulo, na presidência da República. O que nós observamos nesse caso? A Primeira República, pessoal, começa a passar por críticas. E essas críticas vão muito mais além do que se pensa. Em 1922, nós temos a chamada Ano do Centenário do Brasil. Ou seja, quando o Brasil completou 100 anos de existência. Onde nós observamos que nesse centenário, na exposição universal que vai acontecer no Rio de Janeiro,
capital do Brasil, nesse momento, nós temos observando que é uma forma de mostrar para o mundo, é uma vitrine para o mundo de como o Brasil é industrializado, como o Brasil é moderno. Beleza? Moderno, vamos dizer moderno, aí nós abrangemos um monte de coisa. Beleza? 1922, muito importante, professor. Nossa, a data é muito importante mesmo. Semana de Arte Moderna. Se eu não me engano, 13, 14 e 15 de fevereiro de 1922, onde nós vamos observar o que? A Semana de Arte Moderna. Ou seja, a ruptura da arte com as tradições, com os padrões que vinham seguindo. Ou seja, os padrões que eles estavam seguindo, ou seja, romper com os padrões da época, ou seja, transformar naquele momento uma arte típica nacional, beleza? Ok, então vocês observam que esse contexto do século XIX, século XX, é um contexto conturbado tanto internacionalmente quanto nacionalmente. O político vigente, Epitácio Pessoa, o presidente Epitácio Pessoa, já falado aqui no CHC quando nós estávamos falando sobre os presidentes. Uma coisa que Epitácio Pessoa faz, pessoal, e vai levar uma ruptura com o exército, será o quê? Nomear civis para as pastas ministeriais. No caso, o ministro da guerra, ele manda pandear, colega. E mais ainda, nós vamos observar as ofensas que vão ser publicadas no jornal Amanhã, Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, onde essas ofensas serão dirigidas ao Exército. E isso tudo acumulado, temos o chamado movimento tenentista. Ok. Só que nós temos que entender uma coisa primeiramente. O tenentismo, pessoal, como o próprio nome diz, está quem ligado no poder, quem está ligado nesse movimento, os tenentes e alguns capitães. Beleza. Mas principalmente tenentes. Luiz Carlos Prestes, capitão, professor. Beleza, mas tenentes. Ok? Nesse caso, ligados aí também. Muito. Então o tenentismo, pessoal, ele é um movimento que nós vamos observar que ele não tem ele não está ligado muito, preocupado muito com uma organização, com um problema político, mas sim numa forma de modernizar o Brasil, através das estruturas das Forças Armadas. O que eu quero dizer com isso? Dentro do Exército, dentro das Forças Armadas, principalmente aqui no Exército, você observava que havia rupturas. E essas rupturas, principalmente no movimento tenentista, ela não incluía quem? A cúpula, nesse caso. Essa cúpula, ela estava ligada e muito com as pessoas daquele momento. Pessoal, eu só quero achar uma bregueta aqui que eu acho muito interessante para vocês observarem. Por exemplo, eu vou falar isso aqui, eu ia falar na nossa próxima aula, mas eu acho muito interessante. Por exemplo, o livro A Guisa de Depoimento, escrito provavelmente em 1927 pelo tenente Juarez Tavares, onde ele atacava o ministro da Guerra Setembrino de Carvalho. Isso em 1927, pessoal. Acusando de exercer uma espécie de militarismo de encomenda, tocando o porco, explorando caprichos e franquezas de Arthur Bernardes. Deste modo, os tenentes não queriam apenas purificar a sociedade, mas também a instituição onde provinham. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Muito interessante essa passagem do tenente Tavares. Por quê? Observava-se que a cúpula do exército estava muito ligada e imbuída com as relações políticas dentro das oligarquias. Então, além de você modernizar, fazer mudanças dentro da sociedade, tirar essa ruptura oligárquica, você observava também que tentava se purificar o exército. Muito interessante. Beleza? Isso nós vamos ver
mais profundamente quando nós estivermos falando de sentimento tenentista. Pessoal, o movimento tenentista, pessoal, ele tem dois pedaços. O que eu quero dizer com isso? Você tem um movimento tenentista antes de 1930 e um movimento tenentista após 1930. Ou seja, a participação dos tenentes antes de 1930 e depois de 1930. Antes de 1930, você observa o quê? Uma rebeldia contra a Primeira República, contra a ordem que estava vigente. Tranquilo, pessoal? E após 1930, como nós vamos observar depois, eles estavam no governo. Como assim, professor? Calma. Quando eu estiver falando de Era Vargas, você vai saber. Beleza? Tá aí como eu posso dizer? Se você estiver anotando aí nessa aula, aí no seu caderno e tudo mais, você põe assim, continua na próxima aula. Porque quando eu estiver falando de Era Vargas, você vai saber o que eu estou falando. Beleza? E como que ocorreu esse movimento tenentista? Ocorre a partir de 5 de julho de 1922, no chamado Forte de Copacabana, o chamado também Levante do Forte de Copacabana, onde esses tenentes revoltosos e tudo mais, eles vão abrir fogo contra a guarda. Beleza, pessoal? Além desse clima de ofensas que repercutia por causa, nós observamos a campanha de Arthur Bernardes, e nessa campanha de Arthur Bernardes para presidente, pessoal, nós observamos um boletim, né, uma notícia saindo, uma carta saindo no Correio da Manhã, no jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, dirigindo ofensas ao Exército. E também imbuído mais ainda pelo fechamento do clube militar. Depois nós vamos entender isso bem. E também a prisão de Hermes da Fonseca. Nós observamos também reivindicações como dificuldade de promoções, ou seja, tinha uma demora nas promoções, e ainda mais, nomear ministros para as pastas ministeriais civis. Né? Nomear civis para as pastas ministeriais, no caso aí, ministro da Guerra. Tranquilo? E entre outras coisas. Então, aglomerado com tudo isso, nós temos o Levante do Forte de Copacabana, de 5 de julho de 1922. O que acontece? Combate. Exatamente isso. Acontece vários combates. A tentativa de uma negociação, nossa senhora, uma negociação de Pandiá. E você observa que nessa negociação, muitos desses rebeldes, eles deixam de lado esse levante, mas só que 29 continuam. Professor, eu fiquei sabendo que é 18, isso mesmo, porque depois o que? Sai um carro e só fica 18, entre eles um civil, que é o Levante dos 18, o Forte Copacabana. Beleza? Há combates, né? Nós temos aí o combate e tudo mais, aquelas coisas e tudo mais, o pessoal vai até a morte, só 2 sobrevivem, um deles é Eduardo Gomes e o outro, eu não me lembro agora qual é o nome do outro. Beleza? Mas um é Eduardo Gomes. E nada mais, nada menos que esses dois vão também fazer parte futuramente da política. Depois disso vamos falar depois, beleza? Mas o que é interessante aqui nós entendermos? Esse levante, esse movimento tenentista, pessoal, ele representa tudo uma inquietação e a preferência por mudanças dentro da Primeira República. Ou seja, a Primeira República já deu o que dá. Beleza? Eles não tinham em si um pensamento político. E nesse primeiro levante, pessoal, que nós observamos, não teve também uma grande organização. Beleza? E não tinha um pensamento político definido. Mas em 1800, nossa senhora, gente, nós estamos aqui em 1922, passou para 1824, tá doido, o negócio tá andando para trás? Não. Em 1900, tem um 9 aqui no lugar desse 8, em 1924, né, 1824, nossa, a primeira Constituição, que eu tava com a cabeça, gente. Nós observamos movimentos tenentistas ocorrendo em outras partes, em outros quartéis, como no Amazonas, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, em Sergipe e em São Paulo.
Nós temos que atentar aqui por esses dois aqui movimentos aqui, no Rio Grande do Sul e São Paulo. Claro, professor, nós temos que saber os outros também, né, pessoal? Mas o que mais cai é esses dois, beleza? Se vocês quiserem, depois pede aí por e-mail e tudo mais que eu faço para vocês dos movimentos dos outros lugares, beleza? Em São Paulo, um cara chamado Miguel Costa, e também, o cara também, pessoal, era ligado muito à polícia, se eu não me engano, de São Paulo. Então observava-se também que era uma rebeldia também ali nas partes da segurança, né, pessoal? Então vamos deixar aqui, voltou, Miguel Costa. Eles começam esse movimento em 5 de julho de 1924, 2 anos depois de 5 de julho de 1922. Professor, por que eles escolheram a mesma data, mas em ano diferente? Porque foi anos diferentes. E por que a mesma data, mesmo dia? Por causa para, tipo assim, uma homenagem ao pessoal lá do Forte Copacabana, beleza? Esse movimento, pessoal, estava mais preparado. E qual que era o seu objetivo? Derrubar Arthur Bernardes. Muito interessante, pessoal. Porque o movimento lá atrás, pessoal, Arthur Bernardes ainda estava eleito, mas não estava ainda no poder. Quando você tem o fechamento do clube militar, a prisão de Hermes da Fonseca e entre outras coisas, você observa o que? Epitácio Pessoa. Mas agora, Arthur Bernardes, por causa dessa relação aí da política oligarca, eles querem a cabeça de Arthur Bernardes. Beleza? O biscoito tá aqui deitado. Então eles ocupam São Paulo e depois saem. Mas por que eles saem? Pessoal, nós temos que observar que esse movimento, claro, esse movimento tenentista, ou chamada Coluna Paulista, que nós vamos observar, claro que o pessoal precisava de alimentos, essas coisas, tudo mais. Como o cara ia sobreviver, né? O cara tá lutando lá para derrubar o governo, tá sendo atacado e tudo mais, o cara vai comer o quê? Então você tinha saque aos armazéns e tudo mais. Houve uma aproximação entre o prefeito para o abastecimento e tudo mais, mas só que a artilharia aumentou contra esses rebeldes. Logo, esse pessoal começou a ir para o interior, para Bauru. Mas por quê? Nesses lugares o movimento também tinha grande influência. E depois partiram para o Paraná, onde nesse caso é a tão falada Coluna Paulista. Professor, não é a Coluna Prestes, não, você errou. Não, calma, beleza? Aluno apressado. Em 1924 também, no Rio Grande do Sul, estoura também o movimento tenentista. Entre seus líderes, destacamos João Alberto e o capitão Luiz Carlos Prestes. Tenente João Alberto e capitão Luiz Carlos Prestes. Esse movimento, pessoal, também com derrubar e aquelas coisas e tudo mais, teve o apoio da oposição que era contra o Partido Republicano Rio-Grandense. Tranquilo, pessoal? Aconteceu combates e o pessoal também picou a mula para o Paraná. Lá se juntaram. Juntaram com quem? Miguel Costa. Então, Luiz Carlos Prestes juntou com Miguel Costa. Vocês podem observar 3 nomes aí, se caírem na sua prova, se você estiver lendo em alguns livros. Pode ser chamado isso de Coluna Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, ou também chamado de Coluna Antigovernista, ou a tão falada Coluna Prestes. Tranquilo, pessoal? Então a Coluna Prestes é a união da Coluna Paulista com a coluna que vem lá do Rio Grande do Sul com o Luiz Carlos Prestes. Beleza? Então você pode observar o nome Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, coluna Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, ou também coluna antigovernista, ou, como você já sabe, e vai cair na sua prova, tenho quase certeza, que é a coluna Prestes. Eles vão percorrer o Brasil BR, tendo combates, oposições, o pessoal sai, volta e aquelas coisas e tudo mais. Só que chega um momento que essa coluna se desfaz. E o pessoal vai se refugiar onde? Na Bolívia e no Paraguai. Beleza. Mas temos que refletir. A reflexão é uma coisa muito interessante para a sua prova. Por quê? Nesse momento, nessa reflexão, você pode
entender coisas que você não tinha entendido. Professor, como assim? Não clareza política, mas discordavam das oligarquias. Não clareza política, mas discordavam das oligarquias. Professor, você já falou isso. Seria através de uma reconstrução aos moldes das Forças Armadas. Professor, você também falou isso. Sim, falei, mas eu acho muito interessante isso. O movimento tenentista, pessoal, eles não tiveram, assim, vamos dizer, uma clareza política, um objetivo político. Eles não tinham isso bem definido. O que eles tinham era o quê? Discordar das oligarquias e derrubar a Primeira República. Mas fazer uma reconstrução do Estado nos moldes que vinham dentro das Forças Armadas. Mas principalmente também, juntando com isso, ou seja, redefinir, purificar as Forças Armadas. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula, continuaremos falando sobre o quê? Movimento Tenentista, parte 2. Valeu!